Olá, alunos de Cálculo 1 da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Bem-vindos a esse nosso encontro. Vai ser um encontro mais pessoal do que as videoaulas e todas as atividades que nós fazemos através do AVA. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos tentar fazer esse período juntos, ser bastante produtivo e poder discutir alguns assuntos que são relevantes para a disciplina de vocês. É um prazer enorme estar com vocês e vamos então começar a trabalhar, ok? Essa disciplina de Cálculo 1 é uma disciplina fundamental na formação de qualquer profissional na área de tecnologia, na área de ciências exatas. Também é importante em áreas de humanidades biológicas, mas na área de engenharia e de tecnologia é absolutamente fundamental. Ela fornece um monte de ferramentas para vocês. Eu sempre digo para os alunos que tem duas grandes aplicações, duas grandes consequências de uma disciplina como Cálculo 1, as disciplinas de cálculo num curso como de engenharia. De um lado, ela fornece um exemplo de uma ciência muito rigorosa, com rigor de pensamento, que fornece para o aluno um primeiro contato com uma visão quase que científica dentro da tecnologia e que vocês vão levar para as atividades mais concretas, mais profissionais, mais práticas quando estiverem exercendo a profissão. Embora vocês eventualmente não vão trabalhar exatamente com esse conteúdo, mas o tipo de pensamento vai ficar permanente na vida profissional de vocês. E uma segunda consequência, uma segunda importância, é que o cálculo, mesmo que você não vá usá-lo diretamente mais na frente da sua vida profissional, pensa na seguinte sequência de implicações conceituais. O cálculo é um instrumental que te permite entender outras ciências básicas, como física, química. E essas ciências vão te permitir entender coisas mais tecnológicas. Mesmo que com o passar do tempo você não esteja vendo exatamente onde é que o conceito de derivadas ou de integral está aparecendo na sua atividade, lembre-se disso. Foi através da derivada, da integral, da taxa de variação, etc., que você vai conseguir compreender melhor um fenômeno físico que vai te permitir compreender melhor um fenômeno tecnológico. E você só vai chegar a esse exercício dentro da área de tecnologia tendo essa base. Então, é uma disciplina fundamental e vamos tentar discutir alguns aspectos importantes dessa disciplina. Eu já recebi uma dúvida, então eu vou começar com essa dúvida, que é uma pergunta sobre o teorema fundamental do cálculo. O teorema fundamental do cálculo tem esse nome, não é à toa, não é? É o teorema fundamental do cálculo. Na verdade, o cálculo, a gente pode dizer que, de alguma forma, nasceu quando se percebeu, né, esse fato que está expresso aqui. Pensa na seguinte coisa, o que é a grande ideia do teorema fundamental do cálculo? Você tem uma grandeza que está descrita por uma função. Essa é uma das ferramentas básicas de matemática, né? Nós descrevemos grandezas usando funções. Essa grandeza, quando nós representamos geometricamente, ela tem aquilo que nós chamamos de um gráfico. Então imagina que essa grandeza representada por uma função. E nós vamos olhar a variação disso entre dois valores. Isso pode ser, eventualmente, tempo, pode ser força, e o legal do conceito de integral é que, se você estiver falando da força, se essa função for a força, a integral da força vai me fornecer o trabalho realizado. Se essa função for a velocidade, a integral da velocidade vai dar a variação do espaço. Então, é extremamente rico em aplicações com a física. Não é coincidência, nasceu junto com a física. Newton e Leibniz tinham um pensamento que estava muito ligado com essas ciências. Então, essa daqui é uma função f, e eu estou olhando essa função de A até B. Se for força o trabalho, se for velocidade o deslocamento, se for aceleração é a velocidade, esse número, que é a variação da posição ou a variação, o trabalho realizado, é a área debaixo desse gráfico. Então, quando eu calcular a integral definida desta função, que nós indicamos por esse símbolo, integral de A até B, da função f
num ponto x genérico e o símbolo de integração, não é, dx. A hora que eu calcular esse número, eu estou calculando a área debaixo desse gráfico. Então vocês devem ter observado que muitos dos exercícios que aparecem no texto que vocês usaram, nas tarefas avaliativas, etc., tinham a ver com esse enunciado, calcular a área debaixo do gráfico de uma função. Muito bem. Como é que eu faço para calcular isso? Esse conceito de área, surpreendentemente, ele está relacionado com o conceito de derivada de uma função. Então, para fazer isso, a gente precisa do conceito de primitiva. O que é uma primitiva de uma função? O que é a primitiva daquela função f? A primitiva é uma outra função, que eu vou indicar por f maiúsculo, é meio tradição isso, fazer com f grande, com a seguinte propriedade. Se eu tomar a derivada desta f grande, dá aquela primeira função. Então, quando eu vou calcular uma integral definida, eu preciso fazer o raciocínio reverso do raciocínio da derivação. Eu não vou derivar a função, eu vou ter que pensar qual é a função que, se eu derivar, dá aquela função que eu estou olhando. Ok? Tendo feito esse raciocínio de achar a primitiva, aí vale, e isso é o teorema fundamental do cálculo, que a integral de a até b daquela primeira função, que dá aquela área, é igual esta primitiva calculado no extremo superior da integração, no b, menos o valor da primitiva calculado no ponto A. Então, esse é o enunciado do teorema fundamental do cálculo, que é um teorema básico em tudo que a gente faz em cálculo. Vou fazer um exemplo numérico só para que isso fique bem concretizado para vocês. Então, imagine que o enunciado do meu exercício fosse o seguinte: calcular a área debaixo do gráfico de uma função. Eu te forneço aqui uma função x² mais 1, e a área debaixo desse gráfico entre dois valores numéricos, por exemplo, x igual a 0 e x igual a 2. Ok? Então, geometricamente, o que nós estamos calculando? Nós temos uma grandeza, uma função, no caso x² mais 1, o gráfico é uma parábola, e eu quero calcular a área entre x igual a 0 e x igual a 2. Observe a riqueza disso, quanto que isso amplia os nossos horizontes. Nós não sabemos calcular a área, até a matemática do ensino médio, a gente só sabe calcular a área de meia dúzia de figuras, né, de retângulo, de triângulo, de círculo. A gente não tem um instrumental para calcular áreas em geral, quando nós estamos com a matemática mais básica. Isso aqui eu estou fazendo com x2 para não complicar demais a nossa conta, mas podia ser x3, podia ser x⁴ ou podia ser x a 100. Ou seja, a função podia ser muito mais complexa e a ideia é exatamente a mesma. O que eu tenho que fazer para calcular essa área? Eu tenho que calcular a primitiva. A primitiva, então, eu tenho que pensar quem é a função que, se eu derivar, vai dar x² mais 1. Bom, o que quando eu derivo da x²? Tem que ter o x². Então, tem que ter um x². Porque quando você deriva x², dá x². Mas quando eu derivo x², eu tenho que abaixar o expoente, lembra? E dá 3x²? Bom, quando eu derivar x² vai dar 3x², não vai dar x2. Então, como aqui vai aparecer um 3, para que dê x2, eu vou colocar um 3 aqui embaixo. Agora, a derivada de x³ sobre 3, abaixo o expoente 3, cancela x². Então, eu já consegui a primeira parte da integral. E a integral, quem é que quando eu derivo dá 1? Bom, é a função x. Então, percebe o mecanismo de cálculo de primitiva? É o raciocínio reverso do raciocínio do cálculo de uma derivada. Pois bem, isso feito, eu tenho a primitiva em mãos. Em geral, a primitiva tem uma constante, mas para o efeito do teorema fundamental do cálculo,
a constante não vai ajudar nem atrapalhar em nada. Então, tendo a primitiva, eu volto para aquela fórmula que é o teorema fundamental do cálculo. Calculo a primitiva no extremo superior e a primitiva no extremo inferior. E essa diferença é a integral definida, que no meu caso é a área. Então, eu vou calcular a primitiva no extremo superior, ou seja, eu vou calcular a primitiva no 2, menos a primitiva no 0. Esta conta da área. Ao invés de fazer a conta direto aqui, eu vou escrever de uma forma um pouquinho diferente, que é a maneira como sempre se escreve nos livros, nos textos. Então, como é que a gente indica isso? Qual é o jeito tradicional de se escrever isso na matemática, de se indicar isso algebricamente? Como é que a gente formaliza isso? Escreve do seguinte jeito, vocês vão reconhecer isso nos livros, em todo lugar. Escreve integral de 0 a 2, a função que eu estou integrando é x² mais 1, a integral é dx, aí eu coloco igual, e agora eu coloco a primitiva, que eu acabei de calcular, x² sobre 3 mais x, por uma barra, extremo inferior, extremo superior. É assim que você vai encontrar nos livros, vai encontrar nas videoaulas, essa maneira de fazer a notação da integral definida. E agora é completar a conta fazendo a conta. 2 elevado ao cubo, que dá 8, sobre 3, mais 2. Essa é a primitiva calculada no extremo superior de integração. Menos a mesma primitiva calculada no extremo inferior. No extremo inferior dá 0, 0, então dá menos 0. E a única conta de fato que eu tenho que fazer é aqui neste exemplo, é esse 3 aqui, com esse 8. 3 por 1 por 2 dá mais 6. E o resultado, aquela área, é 16, né, se eu não estou errando na conta aqui, é 14 terços. Acho que está certa a minha conta, né? E isso mostra para vocês a força do teorema fundamental do cálculo. Ele me permitiu calcular essa área muito rapidamente, não dependo de nenhuma fórmula. O que eu tenho que saber? O que é o teorema fundamental do cálculo, que a integral definida é a primitiva no extremo superior menos a primitiva no extremo inferior, e saber calcular primitivas. Tenho que saber as estratégias básicas de derivação e fazer o raciocínio reverso. E com isso eu calculo a área debaixo de qualquer figura. Um exemplo que eu fiz na videoaula, que é um exemplo que eu gosto muito, acho muito bonito, muito elegante, é calcular a área debaixo do gráfico do seno. Mas aí você tem que fazer a primitiva do seno, que é a primitiva do seno. Raciocínio reverso. É menos cosseno. E assim a gente vai fazendo áreas de diferentes figuras. É muito bonito, né, esse exemplo. Espero que tenha ajudado no estudo de vocês. Eu recebi aqui uma dúvida sobre máximos e mínimos. Esse é um tema também muito relevante. Muitos problemas concretos do mundo real exigem que a gente calcule máximos e mínimos de função, né? Quando a inflação está subindo, os economistas querem descobrir as condições da economia para que a inflação atinja um máximo e depois caia. Então, a ideia básica disso, né, é que um ponto de máximo ou de mínimo, que é um ponto que a gente chama de ponto crítico, ele é um ponto em que a derivada da função é nula. Lembra que derivada é o coeficiente angular da reta tangente? Observa que esse exemplo tem dois pontos críticos, um ponto de mínimo e um ponto de máximo. Em cada um deles, a reta tangente é horizontal. Isso, algebricamente, significa que a derivada da função neste ponto é 0. Existe um teorema importante que ensina a descobrir se num determinado ponto uma função tem um máximo, um mínimo ou eventualmente outra coisa. A gente pode ter um ponto de inflexão, que não é nem máximo nem mínimo. Por exemplo, na função x², cujo gráfico
é esse, observa que aqui na origem a reta tangente é horizontal, portanto é um ponto crítico. Mas não é nem máximo nem mínimo, a função está subindo e continua subindo. É o que nós chamamos de ponto de inflexão, onde muda a concavidade. Aqui a concavidade estava para baixo, aqui a concavidade estava para cima. No ponto de máximo e de mínimo não muda a concavidade. Observe que aqui a concavidade é sempre para baixo, aqui é sempre para cima. Como é que funciona o teorema de ponto crítico? Para saber se é máximo ou mínimo. Você tem que, só interessa olhar os pontos críticos. Portanto, pontos em que a primeira derivada é zero. Então, você quer saber se uma função tem um ponto de máximo ou de mínimo? A primeira coisa que você faz, pega a fórmula da função e deriva, igual a zero, para achar os possíveis pontos críticos. Um ponto crítico não é automaticamente máximo nem mínimo, ele pode ser inflexão, como eu mostrei. Aí você olha a segunda derivada naquele ponto. Se a segunda derivada for positiva, se a segunda derivada for positiva, o ponto é de mínimo. E se a segunda derivada for negativa, o ponto é de máximo. Às vezes alguns alunos acham estranho, eles falam, positiva é mínimo, não devia ser positiva máxima. Não, o teorema é assim mesmo. A segunda derivada positiva dá mínimo, a segunda derivada negativa dá máximo. E isso é uma coisa que acaba ficando um procedimento quase que automático, porque é só fazer essas duas contas, primeira derivada e segunda derivada. Observa essa função aqui. F de x igual a x ao cubo mais 3x. Peguei um exemplo bem simples para a gente fazer a conta rapidamente aqui. Só olhando para essa fórmula, eu não sei se ela tem máximo, se ela tem mínimo, como é que é o gráfico dessa função. Aí eu derivo. Quando eu calculo a primeira derivada, olha o que aparece. 3x2 mais 3. Para dar um exemplo legal, vou colocar aqui menos, tá? Opa. Deixa eu fazer uma troca aqui, porque senão o exemplo não fica tão bonito. Então vamos pôr aqui com menos. Essa é a primeira derivada. Para achar ponto crítico, eu igualo a primeira derivada a zero. E resolvo essa equação. Essa equação é equivalente a dizer que x2 é igual a 1. Dá para passar o menos 3 para cá, fica 3, aí divido 3, x2 igual a 1. Ou seja, x é igual a mais ou menos 1. Tem dois pontos críticos, o mais 1 e o menos 1. Como é que eu sei se ele é máximo ou mínimo? Estratégia. Vamos calcular a segunda derivada. A função era 3x2 menos 3. Na segunda derivada, a gente vai abaixar esse 2, vai ficar 6x, e a derivada da constante é zero. Então, a segunda derivada é simplesmente 6x. Observa que se eu calcular a segunda derivada no 1, isso dá 6, que é positivo, portanto, eu tenho certeza que esse ponto é um ponto de mínimo local. Esse teorema da segunda derivada dá mínimo ou máximo local. E se eu calcular a segunda derivada no menos 1, como a função segunda derivada é 6x, isso dá menos 6, que é negativo. E, portanto, eu tenho certeza que isso é um ponto de máximo. Então, esse é o teorema que fala de máximos e mínimos. Uma coisa importante para vocês terem em mente. Juntando isso com as outras partes que nós discutimos na disciplina, concavidade, crescimento de função, decrescimento de função, a gente consegue fazer o gráfico de uma classe muito grande de funções. Mas só isso
já me permite fazer o seguinte raciocínio. Olha que bonito. Eu vou, digamos assim, queimar umas etapas, mas olha que legal. x3 menos 3x. Quando isso vai para infinito, isso vai para infinito, porque o x3 é o termo dominante. Quando isso vai para menos infinito, é o x3 que manda, vai para menos infinito. E eu acabei de ver que tem dois pontos críticos, 1 e menos 1, que o 1 é mínimo e que o 2 é máximo, né, locais. Olha só juntando essas poucas informações, eu posso pensar o seguinte, eu tenho uma função, essa x a terceira menos 3x, cujo gráfico tem as seguintes coisas. Aqui ele vai para mais infinito, aqui ele vai para menos infinito. No menos 1 tem um máximo, no mais 1 tem um mínimo. Isso já me dá um possível insight de como pode ser o gráfico dessa função. Um mínimo aqui, um máximo aqui e vai para o menos infinito. Para ter certeza que é isso, eu deveria calcular a concavidade, o crescimento. E a gente fez atividades desse tipo nas atividades avaliativas, nas videoaulas, vocês têm exemplos disso. Mas observa como só esses dois fatos já me sugere que o gráfico seja mais ou menos assim. E isso, o gráfico é assim, e as ferramentas do cálculo permitem que a gente consiga fazer essa análise de uma forma super rica, né? Tá ok? Eu tenho aqui mais dúvidas, então vamos tentar resolver o maior número possível delas, né? Então não vou ficar fazer um mini curso de crescimento de funções, que seria lindo, porque isso é uma coisa lindíssima, mas vamos atender outras dúvidas. Eu tenho uma dúvida aqui, uma pergunta que faz todo sentido, que é no cálculo, isso está numa aula, no cálculo da integral de 1 menos x2 dx, eu fiz uma substituição que foi chamar x de seno de u. E um aluno aqui estava me perguntando, de onde você tirou a ideia do seno? Então, comentários gerais, filosóficos. Tem uma diferença grande entre derivar e integrar. E é muito mais difícil integrar, calcular primitivas. Se alguém, entre vocês têm mais dificuldade em cálculo de primitivas, não é só você que tem isso. Isso é mais complexo. E é fácil de entender por quê. Derivadas funciona assim. Eu te dou uma regra, um conjunto de regras de derivação que valem para muitas funções, e qualquer mistureba que você faça com aquelas funções, aquelas regras se aplicam e você consegue calcular a derivada. Pode dar trabalho, mas você consegue. Integral não. Integral não tem um conjunto de regras que se aplica a tudo. É super diferente. Quando você vai integrar 1 sobre x, dá logaritmo. 1 sobre x2 dá menos 1 sobre x. Tem uma variação grande nas regras de integração. Não tem um conjunto geral de regras. Eu tenho mais ou menos a seguinte convicção. Se eu escrever uma função, mesmo que complicada, todos nós saberemos derivar. Se eu escrever uma função um pouquinho mais complicada, às vezes a gente nem consegue fazer a primitiva. O que faz com que tenha uma cultura em torno da ideia de integral muito baseada na história, nas experiências das pessoas, no que as pessoas transmitem uma para a outra. Então, esta primitiva, dificilmente alguém tem a ideia logo de cara de fazer o x igual a seno. Mas é uma informação que está nos livros, está na cabeça dos professores, que passam para os alunos, que passam para os... E isso é uma coisa que está muito na cultura. Não tem uma coisa lógica em que eu diga para você, olha, deduza que tem que fazer x igual a seno. Não é assim. Está no caldo da cultura, da tradição de fazer primitivas. E por que dá certo? Porque eu fazendo x igual a seno de u, olha o que acontece. Isso aqui vai ficar 1 menos seno quadrado. 1 menos seno quadrado é cosseno quadrado. Raiz quadrada de cosseno quadrado é cosseno. A dificuldade dessa primitiva está na raiz. E quando eu faço essa substituição, eu elimino a raiz. Para fazer até o fim, fazendo x igual a seno, daí eu faço dx igual à derivada do seno, que é cosseno de u du, e aí eu faço a primitiva assim. É a primitiva, agora fica a raiz de 1 menos seno ao quadrado de u, porque eu fiz essa substituição. O dx eu ponho cosseno de u
du. Isso fica igual à primitiva. Como eu disse, 1 menos seno quadrado é cosseno quadrado, raiz é cosseno. Vezes aquele outro cosseno, transformei em calcular a integral de cosseno de u du. E agora a pergunta que fica é, e essa aqui eu sei fazer? Primitivação tem sempre essa dificuldade, a gente vai fazendo muitas vezes por tentativas, e a gente transforma uma em outra, e daí e essa outra eu sei? Essa outra, sabe por que eu sei? Porque tem uma fórmula básica de trigonometria, que é cosseno quadrado, não é que eu estou querendo calcular. Você lembra dessas duas fórmulas de trigonometria? Cosseno ao quadrado de u mais seno ao quadrado de u é 1, e cosseno ao quadrado de u menos seno ao quadrado de u é cosseno de 2u, cosseno de 2u ângulo. Se eu somar, dá que cosseno ao quadrado de u é igual a 1 mais cosseno de 2u, e que aqui é 2 cosseno quadrado, e que, portanto, o cosseno quadrado é metade de 1 mais cosseno de 2u. Se eu volto, então, naquela minha integral, que agora se transformou em integral de cosseno de u ao quadrado du, isso é a integral de 1 mais cosseno de 2u sobre 2, agora em relação à variável u. Isso aqui é igual a integral de meio, que é u sobre 2, porque a integral de uma constante é a constante vezes a variável, mais integral de cosseno de 2u, raciocínio reverso. Ah, deve ser algo com seno de 2u, porque a derivada do seno é cosseno. Mas tem a regra da cadeia, já vou falar da regra da cadeia. Seno de 2u, a derivada é 2 cosseno de 2u. Para que resulte um cosseno de 2u sobre 2, eu preciso ter aqui sobre 4. Ok? Então, esta é a primitiva em termos da variável u. Se eu estivesse calculando aqui em uma integral definida, como é o mais comum, então imagine que eu estivesse calculando isso aqui, por exemplo, de 0 a 1. Então, eu ia fazer isso aqui de 0 a 1. Quando eu fizesse essa mudança, eu ia fazer também o seguinte raciocínio. Quando o x é 0, quanto é que é o u? Bom, se x é 0, seno de u é 0, u também é 0. E quando o x é 1, o seno de u tem que ser 1, então o u é π sobre 2. E aí, na hora que eu fosse fazer essa integral aqui, integral de 0 a 1, ficou a integral de 0 a π sobre 2, e aí eu faria essa integral aqui, daquele jeito que eu acabei de falar do teorema fundamental, de 0 a π sobre 2, e eu teria que substituir agora e fazer as contas. Isso é muito... acabei de fazer aqui uma revisão de integração por substituição. Isso chama integrar por substituição, que a gente vai fazendo substituições. Qual é a estratégia geral de substituição? Não tem. O que tem é adquirir uma certa experiência. Isso é muito importante que vocês assimilem. Às vezes vocês se sentem inseguros fazendo integração. E é natural. E é com muito treino que a gente cresce, que a gente adquire assim, uma competência, uma autonomia para fazer isso. Vou dar uma outra dica aqui de um outro exemplo diferente desse, que a substituição é diferente, mas que ilustra o espírito que você tem que ter para fazer esse tipo de integral. Imagine que eu tivesse uma integral assim. Aqui a raiz quadrada, e eu tivesse aqui dentro da raiz quadrada x à sétima mais 5. Caramba, a raiz quadrada de x à sétima mais 5, eu não tenho a menor ideia quem é a função que, se eu calcular essa nova função, a tal da primitiva, que se eu derivar da raiz quadrada de x à sétima mais 5, não é, a gente não vê isso claramente. Mas imagina que aqui do lado de fora, tem um x à sexta. Agora ficou fácil. E essa é aquela coisa que eu disse que é assim, a gente tem que adquirir experiência com isso, né? Treinando, e a gente adquire treinando. Porque daí eu faço a seguinte mudança, a seguinte substituição. Eu chamo esse x à sétima mais 5 de u. Aí o du é 7x à sexta, derivando.
E aqui eu tinha uma integração que era dx. O du é 7x à sexta dx. Onde você está lendo x à sexta dx, onde está escrito x à sexta dx, x à sexta dx, isso é du sobre 7. Então, fazendo essa mudança, eu fico com integral de raiz de u, porque o que estava dentro da raiz eu chamei de u, e aquele x à sexta dx ficou du sobre 7. Então isso é muito simples, porque isso agora é 1/7 da primitiva de x elevado, de u elevado a meio, de u elevado a meio. E aqui a gente faz a integração, uma unidade a mais no expoente, divide pelo novo expoente, que é aquela regra do expoente. Certo? Então, esse é outro exemplo importante de integração por substituição. Tudo isso a gente raciocina sempre com regra da cadeia, e eu tenho aqui uma pergunta sobre regra da cadeia, que é uma coisa não trivial. Regra da cadeia é uma regra de derivação extremamente importante. As regras básicas de derivação, elas funcionam para funções simples. Então, o que eu quero dizer com funções simples? Se eu tenho seno de x e eu quero derivar, a derivada é cosseno de x. Se eu tenho x elevado à sétima, como no exemplo que eu acabei de fazer, a derivada é 7x à sexta. Mas, até nos fenômenos reais, raramente você tem uma variável apenas, assim, o x, o seno de x. Quando a gente vai trabalhar no mundo real, com modelagem, com coisas concretas, tipicamente as variáveis aparecem todas embaralhadas, e não é seno de x. Aparece seno de 5x mais π, aparece seno de x ao cubo. As funções são mais complexas. E para derivar seno de x ao quadrado, não é simplesmente fazer cosseno de x ao quadrado. Isso está errado, isso não funciona, não é assim. Então, como é que eu faço quando eu tenho uma função que não é do x? Então, primeira coisa para ficar concretizada na cabeça de vocês. Função de x deriva pelas regrinhas básicas de derivação. Função de uma fórmula em x não deriva pelas regrinhas básicas de derivação. Você vai ter que fazer uma coisa mais estruturada, que é o quê? Então vamos derivar seno de x ao quadrado para ilustrar. Então, se a minha função é seno de x ao quadrado, como é que eu derivo essa função? A derivada é... Está vendo a função seno? Qual é a derivada da função seno? É cosseno. Então eu ponho o cosseno aqui. De x quadrado? De x quadrado. Mas eu ponho também, eu acrescento, e acrescento na forma de um produto, de uma multiplicação, eu multiplico, pela derivada desta fórmula que está aqui. Quando era só seno de x, isso não aparecia, sabe por quê? Olha que raciocínio bonito. Quando era só seno de x, não aparecia, porque se eu fosse multiplicar pela derivada do x, a derivada do x é 1, um elemento neutro do produto. Quando tem seno de x ao quadrado, eu tenho que derivar o x ao quadrado. É isso que diz a regra da cadeia. E aí a derivada correta do seno de x ao quadrado é 2x cosseno de x ao quadrado, porque apareceu essa derivada aqui. E isso vale para qualquer composta. Por exemplo, se eu tivesse com a seguinte função, só mais um exemplo para ilustrar o princípio básico. Se eu tivesse aqui raiz quadrada do cosseno de x, como é que eu derivo isso? Se fosse raiz quadrada de x, não uma fórmula em x, a derivada é 1 sobre 2 raiz de x. Essa é a derivada básica da função raiz quadrada. Está lá nas regrinhas de derivação. No fundo é derivar x elevado a meio. Abaixa o expoente, por isso que tem esse meio aqui, e x elevado a meio eleva uma unidade a menos, meio menos 1 fica menos meio, vem a raiz quadrada para o denominador.
Essa é a derivada básica do raiz de x. Agora, e quando é raiz de uma fórmula? No caso aqui eu estou exemplificando com cosseno, mas podia ser qualquer coisa. Podia ser x à sétima mais 2. Qualquer coisa. Como é que é a derivada de raiz de uma coisa, de uma fórmula em x? Então a derivada aqui desta g fica 1 sobre 2, raiz quadrada do cosseno de x. Até agora é a mesma fórmula. Só que vezes a derivada desse que está aqui no lugar do x. Que no caso a derivada do cosseno é menos seno. Então a derivada desta função é menos seno sobre 2 raiz quadrada do cosseno. E isso vale toda vez que a minha função não está assim, uma função só calculada em x. Quando é logaritmo de x, o logaritmo de x, a derivada é 1 sobre ln da base vezes 1 sobre x. Quando não é isso, quando é logaritmo de uma outra coisa, você vai fazer a fórmula básica do logaritmo vezes a derivada da coisa. Certo? Estamos passando por vários temas, né? E o nosso tempo vai andando. Tem uma pergunta sobre o teorema de L'Hopital. O teorema de L'Hopital é um teorema bastante útil e bastante simples de usar, só tem que tomar um cuidado. Quando é que se usa o teorema de L'Hopital? Quando você vai calcular um limite e você olha a função que está aqui dentro e você tem uma indeterminação, daquele tipo de indeterminação infinito sobre infinito ou zero sobre zero. Por exemplo, você vai calcular o limite de ln de x sobre x ao quadrado. Tanto o x quanto o ln de x quanto o x ao quadrado tendem para infinito. Então isso dá infinito sobre infinito e esse não tem um valor pré-determinado. Uma função que começa assim, no final de tudo, o limite pode ser um número, tipo 5, pode ser 0 ou pode ser infinito. O que o teorema de L'Hopital diz? Quando você estiver nessa indeterminação, e só pode usar o teorema de L'Hopital quando a gente estiver nessa indeterminação, infinito sobre infinito, pode ser com qualquer sinal, tá? Quando você tiver mais menos infinito sobre mais menos infinito, ou quando você tiver zero sobre zero. Aí você faz o seguinte, deriva em cima e embaixo. Atenção, olha bem a frase que eu falei. Deriva em cima e embaixo. Não é derivada do quociente. Derivada do quociente é aquela história, derivada do primeiro vezes o segundo menos o primeiro pela derivada do segundo dividido pelo quadrado do segundo. Não, não é isso. Deriva em cima e deriva embaixo. Se você derivar em cima o ln de x, dá 1 sobre x. Se você derivar embaixo x², dá 2x. Ou seja, derivando em cima e embaixo, isso aqui dá 1 sobre 2x². Agora o teorema de L'Hopital diz o seguinte, isso tem limite? Se isso tem limite, os limites são iguais. E o limite lá em cima pode ser calculado aqui. Então, como aqui embaixo, a hora que eu olho se tem limite, normalmente a gente já escreve direto nesses iguais. Aqui o limite para x tendendo a infinito, né? Não estava escrito, só tinha dito. Quando x tende a infinito, é o limite, quando x tende a infinito, disso. Isso eu sei calcular o limite, isso é constante 1, isso vai para infinito, então esse limite é zero. Aí eu volto e sei que este limite é zero. É isso que diz a regra de L'Hopital. Tá? É uma regra muito útil. Só tem que tomar um cuidado. Só pode usar quando houver uma indeterminação deste tipo. Se você tiver uma outra situação, se não for 0 sobre 0, por exemplo, você não pode usar porque não dá certo. Não vai aplicar isso quando você tem que calcular, sei lá, o limite de cosseno de x sobre x quando x tende a 0. Isso vai para 1, isso vai para 0. Então não é uma indeterminação deste tipo. Então não vale o teorema de L'Hopital. Tá? Para essa função não vale o teorema de L'Hopital, a gente usa as outras técnicas. Tá? Como saber se... Eu tenho uma outra pergunta. Como saber se uma coisa é um ponto de inflexão sem fazer o gráfico?
é só lembrar o que é ponto de inflexão. Conceito matemático de ponto de inflexão é sinônimo de mudança de concavidade. Então, qual é a maneira mais simples de saber se um ponto é de inflexão? Deriva uma vez, deriva duas vezes, vê se a derivada muda de sinal. Lembra de um resultado? Se a segunda derivada é mais, concavidade para cima. Se a segunda derivada é menos, concavidade para baixo. Se mudar de concavidade, chama inflexão, que é o que acontece quando você olha a função, por exemplo, x ao cubo. A segunda derivada muda de sinal e você tem um ponto de inflexão naquele ponto. Então você olha a segunda derivada e observa se a segunda derivada passa ou de mais para menos ou de menos para mais. Se a segunda derivada muda de sinal na vizinhança daquele ponto, significa que a concavidade está mudando. E quando a concavidade muda, o ponto chama-se ponto de inflexão. Tá? Nós vamos, uma pergunta aqui também sobre como é que faz a reta tangente ao gráfico de uma função. É a ideia básica de derivada. Quando você tem uma função e você olha a derivada num ponto, o coeficiente angular da reta tangente é a derivada da função naquele ponto x0. Então, fórmula geral para a reta tangente. Uma fórmula que você já conhecia lá do ensino médio. O valor da função, a variável básica da reta tangente menos o valor da função, x menos o valor da abscissa, aqui o x0, aqui o f de x0, igual a derivada no ponto. Isso que é a fórmula geral da reta tangente. Então, só para dar um exemplo numérico, se a minha função for a função x ao cubo, e eu quiser a reta tangente no ponto cuja abscissa é 2. Bom, no ponto cuja abscissa é 2, o f de x0 é 2 ao cubo, que é 8. A derivada da função é 3x2. A derivada da função calculada no 2 é 3 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, vezes 3 dá 12. Certo? E aí, se eu aplicar a fórmula que eu acabei de escrever para a derivada, eu vou ter que a derivada desta função, neste ponto, é y menos o valor da função, que era 2 ao cubo 8, x menos o ponto em questão, que é 2, igual ao valor da derivada no ponto, que é 12. E agora a gente passa isso para cá e escreve a equação da reta tangente. Y igual 12x. Observa, o coeficiente angular que está resultando aqui é o valor da derivada no ponto. Lembra que eu tinha calculado a derivada no ponto e deu 12? 3x quadrado, no ponto x era igual a 2. Dá 2 ao quadrado, 4, vezes 3, 12. E aqui, bom, passou menos 2, ficou aqui um menos 24. Esse 8 passou para cá, ficou mais, então menos 24 mais 8, acho que dá menos 16, se eu não errei na conta. Um coeficiente angular bem, coeficiente linear bem negativo. Porque se nós estamos falando da função x ao cubo, no ponto 2 ela já cresceu bastante, ela está valendo 8, está valendo um valor bem, já cresceu bastante. A reta tangente é bastante inclinada, tem um coeficiente angular alto, que é 12, e vai encontrar o eixo dos y num valor bem negativo, que é o menos 16. Certo?
Uma pergunta se a derivada da tangente é secante e vice-versa. Não. Vamos olhar isso. Aí eu aproveito e falo um pouquinho de regra de derivação. Olha, quando você tem a função tangente, isso é a função seno sobre cosseno. Quando você vai derivar a função tangente, você usa a regra de derivação do quociente. Como é que é a regra de derivação do quociente? Derivada de seno, que é cosseno, vezes o de baixo, cosseno de novo, menos o de cima pela derivada do de baixo, que é menos seno. Quadrado do de baixo, cosseno ao quadrado. Observa que isso deu cosseno da cosseno ao quadrado, menos mais seno ao quadrado, que é 1. É a relação fundamental da trigonometria. 1 sobre cosseno ao quadrado, que é secante ao quadrado. Então, a derivada da tangente é secante ao quadrado, ok? Derivada da tangente, secante ao quadrado. E como é que eu calculo a derivada da secante? Agora, se eu for calcular a derivada da secante, é a derivada de 1 sobre seno, secante 1 sobre cosseno de x. O que dá a derivada de 1 sobre cosseno? É a mesma regra, a regra do quociente. Só que funciona um pouquinho diferente, porque derivada do primeiro vezes o de baixo é 0. Derivada de 1 é 0. Menos o de cima, que é 1, vezes a derivada do de baixo. A derivada do de baixo é a derivada do cosseno, que é menos seno. Observe que tem 2 menos. O menos da regra de derivação do quociente e o menos da derivada do cosseno, sobre cosseno ao quadrado. Isso fica seno sobre cosseno ao quadrado. E normalmente vocês vão encontrar nos textos, nos livros, a seguinte fórmula, que a derivada da secante é seno sobre cosseno, que dá tangente, e ainda sobrou 1 sobre cosseno, que é a secante. Então, derivada de tangente, secante ao quadrado. Derivada de secante, secante vezes tangente. E para cada função a gente vai ter que usar a correspondente fórmula. Uma pergunta muito prática aqui, se vai precisar desenhar gráficos na prova. A prova de vocês vai ser uma prova na forma de testes e vai estar tudo pronto, vai estar tudo preparado. Vocês não vão precisar estar com instrumentos de desenho, não vão precisar de calculadoras, vocês não vão precisar de nada desses instrumentos. É uma prova assim, muito calcada nas atividades avaliativas, muito calcada nos nossos vídeos e no conhecimento fundamental dos grandes resultados. Essa nossa aula aqui está sendo bastante assim, útil em termos dessas revisões. Aqui tem um aluno me perguntando sobre livros. Olha, o livro do professor Gil, que é da nossa base, né, de livros, né, da nossa biblioteca virtual, é um livro muito bom. Os outros livros de cálculo que estão ali na biblioteca, na nossa biblioteca virtual que está à disposição de vocês, têm exercícios também. E se alguém quiser procurar outros livros de cálculo, tem vários livros no mercado que não estão na nossa base, mas que também são muito bons. O livro do Stuart, o livro do Hamilton. Na verdade, os livros de cálculo são bastante assim, equivalentes em termos de exercícios, tá? Agora, se você olhar a quantidade de exercícios que estão nas atividades avaliativas e nas listas de apoio que foram disponibilizadas durante o curso, aquilo já é uma quantidade bastante significativa e contém a essência do que vocês precisam saber no curso de Cálculo 1 e contém a essência do que a gente vai ter presente na avaliação. Nada estratosférico além disso. Mas os livros que estão na biblioteca da Univesp são adequados. Se alguém quiser fazer um pouco mais de exercícios, encontra ali, sim. Eu acabei de dar uma explicação sobre a regra de L'Hopital e me perguntam se
se o sinal da indeterminação tem que ser o mesmo. A resposta é não. Você pode usar a regra do L'Hopital independentemente, pode ser mais infinito, menos infinito. Você pode usar sempre que tiver essas indeterminações, tá? Aí você pode usar, não precisa ter mesmo sinal. Tem uma pergunta sobre aproximação linear e polinômio de Taylor. O polinômio de Taylor é uma extensão da aproximação linear. Então, deixa eu fazer alguns comentários sobre isso. A ideia de reta tangente é a ideia de aproximação linear. Então, quando eu faço a reta tangente a um gráfico, isso dá uma aproximação daquilo. O exemplo, né, que é um exemplo que a gente usa muito, o da raiz quadrada. Pensa na função raiz quadrada de x. E vamos pegar o x0 igual a 4. A gente sabe que f de x0, que é a raiz quadrada de 4, é 2. A gente conhece a derivada da função raiz quadrada. A derivada da função raiz quadrada é 1 sobre 2 raiz quadrada, certo? A derivada, calculado no 4, que é o nosso x0, 1 sobre 2 vezes raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2, isso dá 1/4. Ok? Bom, então eu vou escrever agora a equação da reta tangente ao gráfico da função raiz quadrada no x0 igual a 4. Y menos f de x0, x menos x0, igual a 1/4. Igual, desculpe, conceitualmente, é a derivada no ponto. 1/4, porque eu acabei de fazer a conta e sei que é 1/4. Tá? Mas, conceitualmente, aqui é a... Opa, sumiu tudo. Y menos f de x0, ok? X menos x0, derivada no ponto. Isso é a reta tangente. Ok? Veja bem, com os nossos dados, a raiz quadrada de 4 era 2, x menos 4, porque o nosso x0 é 4, e o coeficiente angular, que é a derivada no ponto, 1/4. Então, a reta tangente tem essa equação. O x e o menos 4 passam multiplicando, então fica x sobre 4. Esse menos 4 multiplica 1 sobre 4, dá menos 1. Esse 2 vem para cá, fica mais 2. Então, dá x sobre 4 mais 1. Essa é a reta tangente. Significado em termos de... Isso é a aproximação linear da função raiz quadrada de x. Então, agora eu vou voltar para a função raiz quadrada e fazer uma nova interpretação do significado desta reta que a gente acabou de calcular. O gráfico da função raiz quadrada é assim. É uma parábola deitada, né? Y igual a raiz quadrada, x é y quadrado. É como se fosse uma parábola, mas que está aqui em relação ao eixo y, uma parábola que está aqui. Quando a gente pegou o x igual a 4, deu uma reta tangente, essa cara, que corta o eixo aqui no 1. Você lembra que era x sobre 4 mais 1? Ela corta aqui no 1. E com o coeficiente angular 1/4, ela está já com uma inclinação que não é uma reta muito inclinada. O fato notável, claro que no desenho isso não fica tão simples de fazer assim de primeira, mas o fato notável é que a reta aproxima a função. Essa é a ideia de derivada, né? Essa que é a ideia, que a reta tangente aproxima a função. Onde que eu vou usar isso? Olha que ideia bonita. Eu sei calcular a raiz quadrada de 4, dá 2. Mas eu não sei calcular a raiz quadrada de 4,2.
Isso eu não sei calcular, ou melhor, sabemos calcular, calculadoras calculam, já volto nisso. Mas isso aqui pode ser aproximado usando a reta tangente. Lembra que aquela reta tangente era x sobre 4 mais 1? Se eu trocar esse x aqui por 4,2, isso dá uma ótima aproximação para a raiz quadrada de 4,2. E qual que é a ideia básica do que está ocorrendo aqui? Está ocorrendo que eu tenho a função e a reta tangente é uma aproximação perto do ponto, a reta tangente e a própria função ficam muito próximas. Então isso funciona como uma aproximação disso. Isso é o conceito de reta tangente no ponto, que é a ideia básica de derivada e que é a ideia de aproximação linear. O teorema de Taylor permite levar isso adiante, fazer aproximações mais precisas. A complicação do Taylor é que ao invés de virar uma aproximação por uma reta, que é uma aproximação linear, a gente vai aproximar por polinômios. Então, quando eu faço Taylor de ordem 2, vai dar um polinômio de grau 2. Quando eu faço Taylor de ordem 3, vai dar um polinômio de grau 3 e assim por diante. E o que é o polinômio de Taylor, então? Ele funciona assim. Eu tenho a minha função básica, eu tenho a minha função f de x e a sua fórmula. A fórmula dela. Aí eu calculo as várias derivadas. Isso que eu acabei de fazer, que é a aproximação linear, que é a fórmula da reta tangente, é o seguinte: na hora que você escreve a equação da reta tangente e passa multiplicando, você vai ver que passa isso multiplicando, fica f' x menos x0. E passa o f de x0 para o lado de lá, onde está com menos fica mais. A fórmula da reta tangente pode ser reescrita assim. É f de x0, f' de x0, x menos x0. Nos exemplos numéricos que eu acabei de fazer, eu fiz a distributiva e somei os termos, tudo para ficar aquele... Lembra que deu um 1 no da raiz quadrada? Mas tinha o menos 1, depois passou o menos 2, passou, ficou mais 2. Eu já fiz toda a simplificação. Mas aquilo que eu acabei de fazer de reta tangente diz que isso é uma primeira aproximação da função. Isso é o polinômio de Taylor de ordem 1. E o que é o polinômio de Taylor de ordem 2? Eu somo uma expressão que é parecida com essa. É a segunda derivada no ponto x0, x menos x0 elevado ao quadrado. E vai ser assim, polinômio de todas as ordens. Eu vou para a terceira derivada em x0, x menos x0 elevado ao cubo. E aparece um fator dividindo, normalmente eu ponho dividindo debaixo só da derivada, que é, no caso, até a ordem 2, que é 2. Mas já para fixar a coisa, é o fatorial da ordem. Então, esse é o polinômio de Taylor até a ordem 2. E se eu quiser até a ordem 3, mais um termo, terceira derivada, no ponto x0, dividido por 3 fatorial, x menos x0 elevado ao cubo. E se eu quiser a ordem 4? Ordem 4, quarta derivada no x0 dividido por 4 fatorial, x menos x0 elevado à quarta. E assim vai. E o que acontece? Que se eu fizer essas contas, observe, as contas começam a ficar um pouquinho mais chatas de serem feitas. Mas se eu fizer essas contas, eu obtenho uma coisa que não é aí uma coisa de linear, não é de ordem 1, é de ordem mais alta. Se eu for até a segunda derivada, é uma parábola, um polinômio de grau 2. Mas que aproxima a função melhor do que os anteriores. E assim, todos os outros. Tá? Eu tenho uma outra pergunta aqui sobre da área quando tem duas funções.
Isso funciona de uma forma muito bonita, muito elegante. Deixa eu fazer um comentário. Suponha que eu tenha duas funções, uma f e uma g. E eu quero calcular a área entre os gráficos de f e g entre dois pontos. Os pontos são A e B. Então eu quero calcular esta área aqui. Então, esse é o meu problema, calcular essa área. Usando o teorema fundamental do cálculo, usando as ideias básicas do cálculo, eu tenho uma maneira inicial de fazer isso, que é fazer com duas integrais. Eu calculo a integral de A até B de f de x e eu calculo a integral de A até B de g de x. Olha só, se eu calcular a integral de A até B de f, eu estou calculando a área de baixo do gráfico da f. Calculo a integral de A até B de g, estou calculando a área de baixo da g, só esse pedacinho aqui. Então é a integral de baixo da f e integral de baixo da g. Se eu fizer a subtração, eu estou pegando a área grande menos a área pequena da área que eu marquei em verde. Ótimo. Então isso resolve a minha dúvida. Mas olha que interessante. Eu posso fazer isso numa única fórmula. Eu posso fazer f de x menos g de x dx. E através de uma única integral da diferença. Tem uma interpretação geométrica muito bonita. Sabe como é que isso pode ser interpretado? Quando eu faço f menos g, eu estou calculando essa altura aqui. Concorda comigo? Olha, f menos g é essa altura. Que varia, né? Claro, à medida que eu vario o x aqui embaixo. Para cada x tem uma altura diferente. Quando eu integro de A até B esta altura variável, dá a área daquilo que eu varri. E tem muitas situações geométricas e físicas em que essa interpretação é bonita. Mas é mais legal do que isso. É muito legal isso. É muito legal por causa do seguinte. Imagina agora que eu tenho uma f e uma g, que ora é positiva, ora é negativa, e eu quero calcular essa mesma coisa, a área entre o gráfico da f e o gráfico da g, entre A e B. Funciona do mesmo jeito, integral da diferença. Basta eu fazer a integral de f menos g, de uma única vez. Eu não preciso ficar me preocupando se a f está para cima, para baixo. Basta fazer f menos g, que isso dá a área dessa região. E isso vale nas figuras mais elaboradas. Então, se a minha figura for assim, imagina que a f faz isso. Imagina que a g faz isso. A g sempre por baixo da f, hein? Tem que ter a relação de tamanho de uma para outra. E aí eu quero calcular a área desta região. A área desta região eu calculo com uma única conta, que é a integral de A até B de uma função menos a outra. Vou fazer um exemplo numérico. Calcular a área entre o gráfico de f de x igual uma fórmula, não vou complicar demais as nossas contas aqui, então eu vou pegar 4x à terceira mais 1, uma função cúbica, e a função g de x. E aqui eu tenho que tomar cuidado que colocar uma função que fique sempre para baixo dessa, certo? Porque é a de cima menos a de baixo. Então, para não ter nenhuma dúvida, eu vou colocar aqui menos 2. Então, eu tenho uma função por cima, uma função por baixo, e eu quero a área entre as duas. Eu não preciso... E vamos dizer qual é o intervalo de x em que eu estou interessado. Vamos lá.
x entre 0 e 2, por exemplo. Só para também as contas agora, nesse instante, ficarem bem facinhas. Então, eu nem vou desenhar. 4x à terceira mais 1, menos 2. Essa é maior do que essa. X vai de 0 a 2. Eu quero a área entre, basta eu fazer isso aqui. Integral de 0 a 2, f menos g. 4x3 mais 1, menos a de baixo. E aqui eu escrevi uma coisinha errada, deixa eu corrigir. Essa é a f menos a g, que é menos 2. E isso eu vou integrar dx. E basta eu fazer isso. A única coisa que eu tenho que tomar cuidado é saber quem é a função que está por cima e quem é a função que está por baixo. Isso é importante. Eu já comento num outro modelo, exemplo. É fundamental eu saber quem é a função que está por cima e quem é a função que está por baixo. Nem sempre isso é óbvio, às vezes eu tenho que parar para pensar um pouquinho. Mas essa integral aqui fica integral de 0 a 2 de 4x3, 1 menos 2 é mais 3. E integrado dx, essa conta é o teorema fundamental do cálculo, é uma conta básica. Integral de 4x3 é x à quarta, primitiva, mais 3x, mais 3 a integral é 3x. Essa é a primitiva dessa função, olha só. 4x3, quem é que derivando da 4x3? X à quarta. Quem é que derivando da 3? 3x. Essa é a primitiva. Eu tinha colocado de 0 a 2. Então é só fazer essa conta. 2 à quarta, 16, mais 6, e menos o valor da função no zero, que é 0. Olha como isso é rápido, como isso é eficiente. O que eu tenho que saber é qual é a função que está acima e abaixo. Aqui eu vou fazer um outro exercício agora, dessa mesma ideia, que é um exercício que às vezes deixa a gente um pouco confuso. Mais uma vez eu recebi essa dúvida chegando de alunos em exercícios deste tipo. Imagina que eu peça para calcular a área da região limitada entre f de x igual x à quarta e g de x igual a x ao quadrado. Então, primeiro vamos imaginar que eu disse qual é o intervalo. X entre 0 e 1. Área entre dois gráficos. Entre os extremos já dados 0 e 1. Pelo que eu estava falando agora, como é que eu calculo isso? É a integral de a até b da função maior menos a função menor. É só fazer a subtração das funções e fazer a integral. Entre 0 e 1, x à quarta menos x quadrado. Aí a primeira coisa que passa pela cabeça da gente é fazer a integral de 0 a 1 de x à quarta menos x ao quadrado. De alguma forma um pouco inconsciente, a gente sempre pensa que x à quarta é maior que x quadrado. Só que não é. Pensa num número entre 0 e 1. Se o número está entre 0 e 1, quando você eleva ao quadrado, você multiplica ele por ele mesmo. Como o número é menor do que 1, diminui. Se você eleva esse número à quarta, você multiplica o número pequeno por si próprio 4 vezes. Bom, diminui mais ainda. Ou seja, entre 0 e 1, x ao quadrado é maior que x à quarta. Então, a maneira de fazer essa integral é maior x ao quadrado menos a menor x à quarta dx. E aí a primitiva de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, primitiva de x à quarta é x à quinta sobre 5. Então essa integral vai resultar em x ao cubo sobre 3 menos x à quinta sobre 5
de 0 a 1, que é 1/3 menos 1/5. E se eu não errar na conta, quanto será que vai dar essa conta? O denominador vai dar 15. 15 por 3 dá 5, 15 por 5 dá 3, se eu não estou errando na conta, dá 2/15. O bonito desse exemplo é o seguinte: como é que são essas duas funções? X ao quadrado vocês conhecem, parábola, está aqui. Isso aqui é o x ao quadrado. Como é que é x à quarta? X à quarta tem a seguinte característica. No zero, ela também vale zero, igual x ao quadrado. Coincide com o x ao quadrado no 1, só que ela sobe muito mais depressa. E minha caneta parou de funcionar. Opa, voltou a funcionar. Então, o que a gente acabou de calcular foi a área entre 0 e 1, e a x ao quadrado está por cima da x à quarta. Depois do 1, o x à quarta fica maior do que o x ao quadrado. Porque, claro, você está elevando a quarta a um número maior do que 1, ele cresce muito. Neste enunciado, eu dei, já no enunciado, a informação de que eu queria o intervalo entre 0 e 1. Estava no meu slide anterior. Se eu não falar nada disso, eu até poderia, às vezes aparece nos textos assim: calcule a área da região limitada entre x ao quadrado e x à quarta, sem dizer onde está o x. Como é que você interpreta um enunciado desse jeito? O gráfico de x ao quadrado e x à quarta são assim. Tem uma região entre os gráficos que não é limitada, que quando vai para o infinito. Região limitada entre essas duas é a região que vai de menos 1 a 1. Então, se alguém fala região limitada entre o gráfico de duas funções, ele está tacitamente te dizendo para você olhar as duas curvas, vai ter regiões que vão ficar determinadas no plano e que você deve olhar para a parte que é uma região limitada, não para a região que vai para o infinito. Tá? Então, esse é um exemplo bonito, né? É muito rico essa aplicação do teorema fundamental do cálculo para efeito de calcular áreas dessas figuras. Isso é muito legal. Bom, meus caros alunos, nós vamos encerrar essa sessão por aqui. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Deixar aqui algumas palavras para vocês. Bom, a gente vai se encontrar nas próximas disciplinas de cálculo. Vocês vão ainda ficar um pouco aí fazendo as tarefas que eu adoro passar para vocês semanalmente. Cada vez mais, tá? Para cálculo 2 eu garanto para vocês que eu vou fazer tarefas ainda mais longas do que as de cálculo 1. Isso foi uma piada. Eu queria deixar uma mensagem que nós todos os professores que estamos envolvidos com vocês na Univesp temos feito um esforço muito grande para garantir a qualidade do curso de vocês na Univesp. E a gente sabe da dificuldade que é para vocês fazerem um curso à distância. Conciliar, né, esse estudo com o trabalho, com todas as coisas. A gente sabe que muitos de vocês tinham feito alguma parada no estudo e estão aproveitando essa oportunidade maravilhosa da Univesp para poder retomar os estudos. Mas a gente tem um compromisso muito grande com a qualidade. Então a gente sabe o esforço que vocês estão fazendo, a gente é muito solidário, a gente é muito parceiro, a gente tem um grande orgulho de trabalhar com vocês. A gente sabe o quanto que vocês estão empenhados em fazer uma graduação de excelência e a Univesp tem sim essa proposta de manter um padrão de qualidade, um estándar de qualidade o mais alto possível. E a gente acompanha, não é, os comentários de vocês nas nossas plataformas
E às vezes vocês têm a sensação de que o curso está muito difícil, está muito aquilo. Olha, em qualquer universidade, à distância ou presencial, os alunos reclamam mesmo, porque é a dinâmica de um curso superior. Eu tenho a perfeita consciência do quanto é difícil para vocês seguir um curso de cálculo. Não é uma tarefa fácil. E não seria fácil, quer fosse presencial, quer fosse à distância, se mudar o livro-texto, se mudar o professor. Pode pôr outro professor no meu lugar, pode pôr adotar outro livro-texto. Vai ser, porque é uma coisa que exige um crescimento muito grande. Mas isso é o que é maravilhoso, porque vocês vão chegar lá na outra ponta muito diferente do que vocês entraram. E esse salto de aquisição de conhecimento é um salto maravilhoso e importantíssimo que vocês estão fazendo. Então eu só queria deixar essa palavra de estímulo para vocês, de que nós estamos assim muito solidários. Nós sabemos do esforço que vocês estão fazendo, valorizamos esse esforço e estamos torcendo que tudo dê certo. Eu sempre digo para os alunos, eu vou vê-los na formatura, tá? Estarei lá sentado numa cadeirinha, lá atrás do auditório, aplaudindo cada um de vocês, tá bom? Bom final de período para vocês, gente. Obrigado.